Boa noite a todos. Meu nome é Ilo, eu sou trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles e hoje, como fazemos todas as terças-feiras, das 8 até aproximadamente as 8h30, nós vamos proferir aqui uma palestra sobre os ensinos do Cristo Jesus e na noite de hoje nós vamos falar especificamente sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, que versa sobre as leis morais. Antes de iniciarmos, eu convido a todos para que nos unamos em pensamento, através da prece, sintonizando com a espiritualidade maior, aquela que rege os nossos destinos, aquela que, orientadas pelo Cristo Jesus, conduzem os destinos do nosso planeta. Então, eu vou fazer uma leitura aqui inicialmente de harmonização e depois a gente faz uma prece para iniciar o nosso encontro de hoje. Do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Escolhemos esta leitura porque está muito em linha com o que se passa no mundo hoje. Convido a todos, então, para que com os nossos pensamentos elevados ao nosso querido Mestre Jesus, roguemos o amparo deste nosso Mestre de amor, para que, neste momento, aqueles que sofrem mais do que nós recebam o seu carinho, o seu amparo, para que as suas bênçãos de luz e de amor sejam conduzidas até os hospitais, onde neste momento se encontram aqueles que sofrem fruto das doenças do corpo físico. Roguemos a nosso Mestre que sua luz se estenda até as casas de socorro daqueles que sofrem por doenças mentais, aqueles que se encontram em sofrimento por conta de obsessões difíceis. Roguemos por aqueles que perderam seus entes queridos neste momento em que o mundo sofre, fruto de escolhas malfadadas do passado. Roguemos, enfim, a nosso Mestre que esteja conosco no nosso caminho, que seja a luz, que seja o farol a nos conduzir, para que possamos ser úteis também na sua obra, apesar de sermos espíritos ainda bastante atrasados. Obrigado, Mestre, por estares conosco em todos os momentos, e te rogamos que siga nos socorrendo, porque sem o teu amparo não conseguiremos chegar a lugar algum. Que assim seja. Então, como eu falei, o assunto que vamos abordar hoje está em O Livro dos Espíritos, na parte terceira. O Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. A primeira parte versa sobre as causas primárias, a segunda parte sobre o mundo espírita ou dos espíritos, a terceira parte, que é o que vamos abordar hoje, sobre as leis morais, e a quarta parte, esperanças e consolações. A parte que vamos abordar hoje está intimamente vinculada ao que está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, e as leis morais, as leis de Deus, as leis naturais, são um mapa, são um roteiro que deveríamos seguir para encontrar a felicidade que tanto almejamos. O assunto é bastante vasto. A terceira parte, ou a parte terceira de O Livro dos Espíritos, ela versa sobre a lei divina ou natural, a lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, conservação, destruição, sociedade,
progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade e da perfeição moral. Então, o assunto é bastante vasto e não tem como abordá-lo todo aqui num tempo de 20 minutos, meia hora, né? Que é o que nós vamos tomar hoje. Então, a gente procurou pensar alguns itens, especialmente assuntos que estão vinculados ao momento que a gente vive, né? Falando do momento que a gente vive, recomendo bastante a leitura do novo livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e que versa sobre essa pandemia que estamos vivendo. Mas, enfim, não é o assunto de hoje, né? E, como ia dizendo, procuramos vincular o assunto que hoje vamos tratar com o momento que vivemos, né? Inicialmente, vamos desenvolver alguns conceitos aqui e depois a gente adentra mais profundamente no assunto das leis morais. Que se deve entender por lei natural? Isso está em o Livro dos Espíritos, na questão 614. Tudo que abordamos aqui hoje, tudo que vamos abordar aqui hoje está fundamentado, vocês podem observar no canto inferior direito dos slides aí, a referência da onde retiramos os assuntos, né? Então, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Por si só, essa é uma resposta que os espíritos deram à indagação de Kardec, que já demonstram que deveríamos conhecer a fundo as leis de Deus, pelo menos a parte que nós podemos entender com o nosso desenvolvimento intelectual atual. E isso está claramente descrito em O Livro dos Espíritos. Aliás, livro maravilhoso que deve ser conhecido por todos porque fundamenta a doutrina espírita, junto com os outros 4 livros do Pentateuco kardeciano. Mas veja, é importante se ou seguir ou deixar de seguir essa lei vai nos indicar o caminho da felicidade ou da desdita, deveríamos por si só nos interessarmos aí por estudá-la, né? E então a gente, como falei, está muito bem, está muito claramente descrito lá no Livro dos Espíritos. Eu recomendo a leitura, né? Para quem quiser se aprofundar mais. Aliás, peguem desde a questão número 1 do livro para entender depois as leis naturais, porque Kardec, na sua imensa sabedoria, vai construindo o conhecimento. Peguem desde a introdução do livro e vão lendo para estruturar o seu conhecimento até chegar nas leis morais, né? Que, aliás, é a parte maior do Livro dos Espíritos. E aí nós temos que nos indagar, né? Quem fez essas leis? Quando elas foram feitas, né? Quando elas começaram a existir e quando elas vão deixar de existir, né? E aí o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que elas foram feitas por Deus, né? E Kardec, na primeira questão do primeiro livro do que fundamenta a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos, que é Deus, né? Este que fez as leis, né? Se vamos falar das leis, temos que entender quem as fez e quem é este que as fez, né? E Kardec pergunta com muita sabedoria, que é Deus? Ele não pergunta aos espíritos o que é Deus para fugir da questão objeto, e nem quem é Deus, para fugir da questão antropomórfica do velhinho de barba branca que fica em cima das nuvens, privilegiando os bons e maldizendo os maus. Então, não é bem assim, né? Este Deus que a doutrina espírita vem nos ensinar, de novo, dentro daquilo que podemos compreender, dentro daquilo que a nossa limitada ainda intelectualidade pode compreender, porque compreender a Deus na sua plenitude somente os espíritos crísticos, os arcanjos de Deus conseguem, né? E nós estamos bem distantes disso ainda, como vamos ver hoje. Mas ele pergunta, então, o que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não existe inteligência maior do que a de Deus. E tudo que existe, absolutamente tudo que existe, é obra de Deus. Ele é criador de todas as coisas. Então, as leis são criação de Deus. E na questão 13ª de O Livro dos Espíritos, Kardec vem
conversar, né, conosco, né, os Espíritos nos ensinam a respeito dos atributos da divindade, que é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Então, quem criou as leis que regem todo o universo físico e espiritual é Deus, e Deus é soberanamente justo e bom. Então, nós não podemos esperar que de um ser soberanamente justo e bom a gente possa esperar uma obra imperfeita. Então, Deus que fez as leis, por ser perfeito, ele criou uma obra perfeita, suas leis são perfeitas e imutáveis. Né? Na questão 616, Kardec pergunta aos espíritos: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. Olha, as nossas, Deus, um ser perfeito, fez leis perfeitas, não podia ser diferente. As nossas leis que são modificadas constantemente, porque são imperfeitas e precisam se adaptar à medida que evoluímos, né? Pasmem, mas até um tempo atrás, quem está nos escutando aí e que tem a minha idade, 18 anos, né? Quem dera, né? Quem tem aí os 55 anos como eu tenho, vai lembrar que até um tempo atrás o marido podia dispor da vida da esposa e podia fazer as maiores atrocidades por defesa da honra. Veja que lei absurda, né? As mulheres não tinham o direito de votar, as leis que permitiam a escravidão, isso tudo à medida que o ser humano foi evoluindo, elas foram melhorando e vão melhorar ainda muito mais, né? Apesar de que se insiste em coisas absurdas, né? Como países vizinhos aí aprovando leis de aborto, e que está muito bem explicado, como eu disse, o que está se passando hoje na humanidade, no livro, esse último do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Mas as leis humanas são mutáveis porque nós somos imperfeitos. Agora, as leis de Deus são imutáveis, porque Ele é perfeito. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Desde quando existem essas leis? Desde sempre. Deus sempre existiu. É uma dificuldade, é uma limitação intelectual que temos de compreender o que é eterno, né? Para nós, ainda na nossa limitação intelectiva, nós pensamos que as coisas têm que ter começo e fim, né? Mas Deus não tem nem começo e nem terá fim. Então, suas leis não têm começo e nem terão fim. Serão sempre as leis de Deus perfeitas e imutáveis, né? Vamos em frente aqui. Diz Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, livro maravilhoso, inclusive, que recomendo para todos a leitura, né? Que são de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Então, de todo o sempre, as leis existem, né? Ah, mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A Terra é um cisco no universo. É quase nada diante do todo do universo. Então, se pensarmos com a nossa intelectividade limitada, vai ser difícil de entender, mas se ampliamos a nossa capacidade de pensar, vamos entender que Deus, sendo eterno, as leis também o são. E elas são invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. A criação de Deus, que é tão eterna quanto o Pai, acha-se equilibrada por esse roteiro, por essas leis, criadas pelo próprio Deus, né? Então, essas leis, elas regem a tudo e a todos. Elas estabelecem o equilíbrio do universo. Fantástico pensar nisso. Fantástico pensar em o que temos que aprender ainda pela frente. E tirei do livro dos Espíritos, na questão 540, o seguinte texto: e assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza,
desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, o nosso acanhado, a capacidade intelectiva, não consegue entender toda a lei de Deus. Nós não conseguimos entender uma vírgula dessa lei ainda, mas ela abrange a tudo e a todos. Nós fomos lançados ao rio da evolução a partir das mãos do Criador, como está aí no slide, para fazer a nossa jornada do átomo até o arcanjo, passando pelos diversos reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e hoje nos encontramos no reino hominal. E eu coloco ali 3 pontinhos, porque se essa seta tivesse que ser feita no tamanho real dela até chegarmos na condição de arcanjo, ela ia passar as nuvens, talvez passasse a lua, de tão longe ainda que estamos da condição de arcanjo, de espíritos crísticos como Cristo Jesus. Mas veja, a lei de Deus rege a tudo e a todos. Desde o átomo até o arcanjo estão lícitos nessa lei. São regidos por essa lei. E aí, iniciando aqui as partes que pensamos dessa lei, eu tirei um pedaço, uma partezinha lá da Gênesis, no capítulo 11, item 7º, 3º parágrafo, que diz como nós fazemos esse roteiro do átomo até o arcanjo. O que nos rege nesse caminho? Como podemos fazer isso? Porque a lei não é mágica. Ela é perfeita e é muito harmoniosa, nos fazendo crescer degrau por degrau sem dar saltos. E como isso tudo se processa? Diz lá em a Gênese que o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, ou nos digam, é os Espíritos explicando aqui, e que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, como vimos lá da questão 13ª do Livro dos Espíritos, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos nós partimos do mesmo ponto. Por que uns são mais evoluídos e outros menos? Porque partimos do mesmo ponto, mas não ao mesmo tempo. Deus não cessa de criar. E Ele, nesse momento, está criando espíritos novos que vão ter que passar pela jornada que nós passamos até chegar até aqui, da mesma forma que nós passaremos pela jornada que os espíritos crísticos passaram até chegar à condição de arcanjo de Deus. Que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Todos nós somos criados simples e ignorantes, não no sentido pejorativo, mas no sentido desprovido de conhecimentos, para fazer essa nossa jornada do átomo até o arcanjo, crescendo sempre a partir das nossas atividades individuais. Eu não posso fazer o crescimento do outro. Eu posso fazer o meu crescimento. Eu não posso fazer o crescimento dos meus filhos, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, de ninguém. Eu posso fazer somente o meu. Ah, mas então o que a gente está fazendo aqui conversando sobre a doutrina espírita? Não, espera aí. A gente pode conversar, repassar aqui o que os espíritos nos ensinaram, ensinar aquilo que os espíritos nos ensinaram. Mas o que nos faz crescer é a aplicação daquilo que aprendemos. E não é somente aprender. Eu preciso aprender e preciso aplicar dentro de mim para que eu me modifique intimamente e passe a ser uma pessoa melhor. E essa modificação íntima que vai me fazer crescer, que vai me tornar uma pessoa melhor, que vai modificar as mazelas que eu trago dentro de mim, isso somente através de atividades individuais. Ninguém pode entrar aqui dentro e fazer isso. Que todos atingirão o grau máximo da perfeição, que é a condição de espírito crístico, com seus esforços pessoais. Eu tenho que fazer esforço para me modificar. Eu não posso fazer esforço pelos meus filhos da mesma forma que meus pais não puderam fazer esforços por mim. De novo, eles puderam me ensinar, como eu ensinei meus filhos. Mas praticar aquilo que se ensina, que é o que faz mudar as coisas intimamente, é esforço pessoal de cada um. Que todos, sendo filhos do mesmo pai, são objetos de igual solicitude. Deus não privilegia ninguém. E aí precisa se falar das leis morais. Porque quando se diz que Deus não privilegia ninguém, parece que Deus vai vir aqui fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo para nós. Não. Ele criou leis perfeitas, as leis morais, as leis físicas, que estão gravadas dentro de mim e cabe a mim segui-las ou não.
É nesse sentido que ele não privilegia. Ele entregou a mim a mesma coisa que entregou a vocês. E cada um de nós vai ter que fazer o seu esforço para crescer. Não há privilégio. E todos, então, que nenhum é mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Todos nós teremos que trabalhar. Seremos felizes, seremos espíritos crísticos, seremos arcanjos de Deus. É da lei. Ninguém pode fugir disso. Isso é determinístico. Então, nós vamos chegar nessa condição. Pode demorar mais, demorar menos. Podemos ser felizes mais rápidos ou demorar mais, depende das nossas escolhas. A lei natural eu repito aquilo que eu já havia falado lá da questão 614, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, não tem outro jeito. E aí vem o seguinte, né? Se a gente comentou aqui, nessa parte, que tudo depende de nós, que são as nossas escolhas que determinam o nosso grau de felicidade ou de desdita, que são atividades pessoais, que são esforços pessoais, e que tudo é regido pelas leis de nosso Pai, nós precisamos entender que hoje no reino nominal, nós deixamos de ser conduzidos pela natureza, porque até a condição de animais, a natureza nos conduzia, nós não fazíamos escolha porque não tínhamos condição para fazer escolhas. Agora, hoje no reino nominal, adentrando o reino nominal, nós passamos a ter a razão. A razão nos diferencia dos animais. A nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer escolhas. O nosso cachorrinho, por mais que esteja desenvolvendo a sua amorosidade, né, seus instintos, que ele goste da gente, está lá abanando o rabinho e tal, ele não sabe se ele tem que estar ouvindo os ensinos de Jesus ou se ele tem que estar agora se utilizando de drogas lícitas ou ilícitas. Ele não consegue fazer essa escolha porque ele não tem a intelectividade para isso, mas nós temos. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Porque quando nós adentramos o reino nominal, brotou em nós a razão, como está aí no slide. E a razão, ela cresce à medida que cresce a nossa bagagem de espírito. Há pouco dissemos que compreender a Deus na sua plenitude somente quando chegarmos à condição de espíritos crísticos, de arcanjos de Deus, porque daí teremos a nossa razão plena, a nossa intelectualidade completamente desenvolvida. Que não é o nosso caso agora, porque somos espíritos ainda muito distantes da condição de espíritos celestiais. Então, mas a nossa razão, ela cresce à medida que cresce a bagagem de espírito. E qual é que é a bagagem do espírito? Quando a gente desencarna, a gente não leva de uma existência para outra os nossos bens materiais. Conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item que versa sobre a verdadeira propriedade, que é um texto ditado por Blaise Pascal, o físico querido lá, né, de muitos séculos atrás, não me lembro que século que é, ele diz que a verdadeira propriedade, a bagagem do espírito é a inteligência, o conhecimento e os valores morais. À medida que a gente faz crescer pelos nossos esforços pessoais, pelas nossas atividades individuais, a nossa bagagem de inteligência, conhecimento e valores morais, a nossa razão cresce. E a razão nos leva para outro capítulo da lei, que é o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de fazer escolhas, né? E essa liberdade, ela é relativa ao crescimento da razão. Quanto mais desenvolvida a razão, mais liberdade de escolhas a gente tem. É como a criancinha pequena. Se tu mora numa casa onde tu tem uma escadaria e tu tem uma criança pequena, ela não tem noção do perigo que é despencar de uma escada. Então tu vai lá e põe uma cerquinha para impedir que a criança caia e possa até desencarnar. À medida que ela cresce, tu vai tirando as cerquinhas, porque ela compreende que aquilo é um perigo. Nós somos assim também. Os espíritos enchem-nos de cerquinhas para que as nossas escolhas equivocadas não nos façam despencar nas escadarias da vida. Mas mesmo assim a gente pode fazer escolhas. E essas escolhas nos levam a outro capítulo da lei, que é ação e reação. As escolhas que eu faço hoje vão determinar o meu futuro. E as escolhas que eu fiz ontem estão determinando o meu presente.
Então veja, o sofrimento de hoje, e agora eu falo da pandemia, por exemplo, o sofrimento de hoje são escolhas de ontem. E as escolhas a felicidade ou a desdita de amanhã são consequências das escolhas de hoje. E o que nós queremos? Nós queremos ser felizes ou queremos viver em sofrimento no futuro? Eu não sei vocês, eu quero ser feliz. Então eu tenho que fazer escolhas mais acertadas. E o que é que isso tem a ver com as leis de Deus, com as leis morais? Acabamos de dizer que o sofrimento decorre da inobservância dessas leis. Então tudo isso que estamos apresentando aqui são leis de Deus. Razão, livre-arbítrio, ação e reação são as minhas escolhas. Não tem como plantar espinho e querer colher margarida, e nem plantar margarida e colher espinho. O que eu quero para minha manhã? Quero flores no meu caminho? Então planto flores. A lei de Deus, assim, uma vez feita a escolha, ela me submete às suas condições. Nós fizemos escolhas equivocadas e hoje a humanidade sofre as consequências gravíssimas das consequências equivocadas que fizemos outrora. A pandemia, o sofrimento está aí por conta de escolhas equivocadas do passado. A humanidade caminhava por um abismo imenso e precisou vir essa dor. E aproveitemos este momento de dor, bendizendo a Deus, bendizendo a Jesus por a oportunidade de nos trazer de volta à realidade, de nos arrancar a ilusão da materialidade que nós vivíamos. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, esse último aí. Vocês vão se surpreender. A irradiação. E daí, tá? Diz Manuel Filomeno de Miranda, eu vou abrir aqui no outro dispositivo, neste livro ao qual eu me referia, que quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonância, de sintonia vibratória, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Eu sintonizo com as coisas boas ou com as coisas ruins, que vão me trazer felicidade ou sofrimento ou desdita. Agora, como é determinada essa sintonia? Diz Joana de Ângeles, na introdução do livro Illuminati, que a irradiação mental de cada indivíduo, aquilo que a minha mente está emanando nesse momento, expressa a minha conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que eu me encontro. Quem eu sou de fato, eu posso estar aqui mostrando para vocês uma carinha bonita, de muita harmonia, de muita paz. A verdadeira face minha, a verdade de quem eu sou, está sendo expressa nesse momento pela minha irradiação mental. E essa irradiação é a emanação das energias sustentadas pelos meus pensamentos, pelas minhas aspirações, pelos meus comportamentos morais e pelos meus anseios. São vibrações específicas tradutoras da realidade de cada qual. No que é que eu estou pensando? Quais são as minhas aspirações, os meus comportamentos morais e os meus anseios? Porque isso vai determinar, perante a lei de Deus, com quem é que eu vou sintonizar. Ah, Deus me ajuda, coloca para me ajudar os bons espíritos, o meu anjinho de guarda, o meu espírito protetor que me conduza, os bons espíritos da Casa Espírita Joana de Ângeles, das outras casas espíritas, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da sinagoga, da mesquita. Beleza, eu peço ajuda, mas eu estou oferecendo condições para que ele sintonize comigo e me sugira qual é o caminho a seguir para que eu possa ser feliz? Porque é o que Manuel Filomeno de Miranda disse. Com quem eu estou ressonando? Com quem eu estou sintonizando? Aonde estão meus pensamentos? Eu estou em casa vendo um filme violento, estou vendo a novela das 8, querendo vingança. Eu estou vendo o jornal que tem que botar uma bacia por causa de tanto sangue que escorre da TV. Eu estou sintonizando com quem? Você liga a TV, parece que o mundo está acabando. O mundo está em desespero, não tenha dúvida. Mas não é tanto. Como diz nesse mesmo livro que eu acabei de citar, estou empolgado com ele porque eu estou lendo, né? Não cheguei no fim ainda. Mas existem os dois extremos. Aquele extremo do negacionista, né? E o outro extremo
exposto pela televisão, que o mundo está acabando, que tudo é desgraça, nenhum e nem outro. Onde está meu pensamento? Eu estou dando guarida aos bons espíritos para que ele venha me sugerir qual é o caminho a seguir? Eu estou fazendo uma prece, porque a prece os espíritos nos ensinam. Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, está nas obras básicas, gente. A prece fortalece meus centros vitais e aumentam a minha imunidade orgânica. Gente, a prece aumenta, é um remédio para a minha imunidade orgânica. O vírus vai bater em mim e vai sair correndo, porque o meu organismo tem imunidade. Agora eu estou sintonizando com quem? Eu estou fazendo evangelho no lar para atrair os bons espíritos para minha casa? Eu estou fazendo as minhas preces quando eu me levanto, quando eu vou dormir? Eu estou lendo um livro, eu estou conversando com a família, eu estou me dedicando aos meus animais, ao meu jardim. Tudo isso, gente, são uma prece de amor a Deus, a Jesus, o respeito à natureza. Não precisa estar ajoelhado em cima do milho, ou de tampinhas, ou de taxinhas, como era o castigo antigamente, e rezando um terço. Não. O meu dia a dia tem que ser uma prece a Deus, para que eu me fortaleça fisicamente a minha imunologia, para não pegar os vírus. O meu dia a dia tem que ser uma prece, os meus pensamentos têm que estar centrados. Pensamento, comportamento morais, aspirações vão determinar a ressonância, a vibração de com quem eu vou estar ligado. Então, gente, nós já estamos vivendo hoje as consequências das escolhas que fizemos e por isso temos aí essa pandemia. E olha que, segundo os Espíritos, a bondade divina, a bondade de nosso Mestre Jesus permitiu que viesse a pandemia para que não sofrêssemos mais, porque haviam alternativas muito mais duras, segundo Divaldo Pereira Franco, com guerras terríveis nucleares. Então veio só a pandemia, tá? E vamos aproveitar esse momento para que cresçamos e não tenhamos que passar por momentos mais difíceis, tá? Sem o extremo do desespero e sem o outro extremo do negacionismo. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, e fazer uso dos nossos braços, oferecer a Jesus os nossos braços e as nossas pernas, e o nosso pensamento e a nossa voz, para que possamos ser úteis na sua obra. Isso tudo vai desembocar, vai desencadear na reencarnação, né? Que é onde nós estamos nesse momento. Né? Vamos vivenciar as consequências das escolhas que fizemos e podemos reencarnar dos mundos primitivos, não mais nós reencarnamos nos mundos primitivos, porque esses são dedicados às primeiras reencarnações como seres humanos. Podemos reencarnar em mundos de expiações e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, ou nos mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados. Os mundos celestes ou divinos são as habitações dos espíritos crísticos, dos arcanjos de Deus. A Terra é um mundo ainda de expiação e está fazendo a sua transformação para um mundo de regeneração. Tá? Por isso, esses sofrimentos que tem todos aí. E esse momento final é um momento mais difícil, esse momento de mudança. É para nos chamar à ordem. O que eu quero para mim? Eu quero continuar em um mundo de provas e expiações, então vou ser degradado, exilado para outros mundos. Eu quero me modificar e fazer parte de um mundo de regeneração, então eu tenho que me modificar. Tudo isso é lei de Deus. Tudo isso é lei moral. O que eu quero para mim está íncito nas leis morais. Então, sempre, sempre temos que nos lembrar que as escolhas são minhas. Ninguém faz escolhas por mim. Ah, o espírito obsessor. Não. Até o espírito obsessor fui eu que dei guarida a ele com as minhas escolhas malfadadas e sintonias desesperadas. Então, é sempre escolha minha. Então, aonde eu quero chegar, sou eu que decido. Diz Joana de Ângeles, vou pegar os 2 últimos parágrafos aqui, que leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito que, na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. Viver as leis de Deus vão me levar ao engrandecimento e plenitude.
Eu não estou pronto. Eu tenho muitos defeitos, todos nós temos. Estamos mais ou menos na mesma linha evolutiva, salvo expoentes que aqui estiveram e ainda estão, mas nós, em linhas gerais, estamos no mesmo processo evolutivo, tá? E essas leis nos oferecem recursos para que nós evoluamos. O desacato, a desobediência aos seus códigos, os códigos da lei, engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Por que é que tem agora uma epidemia de coronavírus? Porque de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. A lei de reencarnação nos oferece a oportunidade de resgatarmos a nossa falta através do trabalho. O arrependimento das nossas faltas primeiro, que é aquele arrependimento construtivo que nos faz reconhecer as nossas faltas. Então, entramos em processo de expiação, que é o processo da nossa modificação íntima, para que possamos crescer, e depois vem a reparação. Essa necessidade de modificação íntima, segundo as leis de nosso Pai, e vocês vão achar isso com clareza no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Kardeciano, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Isso que eu tirei aqui, esse pedacinho de quadrinho aqui, está nos itens 16 e 17 do Código Penal da Vida Futura. Ele diz que primeiro a gente se arrepende, depois a gente faz a expiação, que é a modificação íntima, e depois a gente faz a reparação. E essa expiação, essa modificação íntima, ela pode acontecer através do trabalho ou através do sofrimento. A escolha é nossa perante as leis de Deus. E as leis de Deus ofereceu a nós aqui, terráqueos, inúmeras oportunidades para que nós resgatássemos as nossas faltas através do trabalho, nos desvinculando das ilusões materialistas da vida. E o que é que nós escolhemos? Felizmente, a resposta está aí. É só abrir a porta e a janela, a gente vai ver qual é a resposta para a minha pergunta. Nós escolhemos viver na ilusão da matéria e hoje sofremos as consequências. Em vez de termos escolhido o trabalho na sua plenitude, escolhemos viver em ilusão. E vem a dor nos resgatar do sofrimento. E por que vem a dor? Porque Deus, nosso Pai, perante suas leis, Ele quer que nós cresçamos, que nós cheguemos também à condição de felicidade plena dos espíritos crísticos, dos seus arcanjos. E Ele não quer que a gente fique nesse mundo de provas e expiações, nesse eterno sofrimento, nesse prolongado sofrimento. Então, como nós insistimos em viver em ilusão e Ele quer que a gente cresça, Ele nos trouxe a oportunidade, através do sofrimento, de nós crescermos. Está aí. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Vamos vivenciá-la e vamos nos modificar intimamente para que possamos, então, crescer. Né? Aqui, para a gente encerrar, né? Diz ainda no livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles: dentre todos, porém, foi Jesus o protótipo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, o próprio Rei Solar. Deus nos enviou Cristo para servir de modelo e guia. Nós insistimos em viver na ilusão. Faz 2000 anos que a gente vive na ilusão. Aí vem a dor, né, gente? Vivendo em toda a pujança o estatuto das leis morais, deu cumprimento às de ordem humana, submetendo-se pacificamente, instaurando o período fundamentado na de amor, que resume todas as demais e as comanda com inexcedível mestria. A lei de amor, ela dirige todas as outras leis. Modelo a ser seguido, Cristo ensinou pelo exemplo e pelo sacrifício, selando em testemunho supremo a excelência do seu messianato amoroso, através da doação da vida, incitando-nos a incorporar ao dia a dia da existência a irrecusável lição do seu auto-ofertório santificante. Está aqui o convite das leis, né?
seguir aquilo que o Cristo, nosso melhor modelo, né? O grande modelo, o tipo mais perfeito de modelo de seguir as leis que nós temos diante de nós. É o convite que nos faz o nosso querido Mestre para que nós possamos ser felizes. A oferta está diante de nós. Através aí, especialmente nós espíritas, né? Podemos conhecer esse roteiro de paz, de amor, de felicidade, de bem-querer, nessas 5 primeiras obras que estão aí na bibliografia, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, um tratado maravilhoso de psicologia, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, livros fantásticos, o roteiro está aí, as leis estão aí, basta entender e seguir. E também utilizamos hoje Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, e Ilumina-te, também de Joana de Ângeles. Agradeço imensamente a paciência de terem me ouvido, agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos em pensamento. Rogo ao nosso querido Mestre Jesus que nesse momento ilumine a nossa mente, aqueça os nossos corações com seu amor, com sua paz, que os nossos lares nesse momento sejam iluminados e aquecidos pelo seu amor, que os nossos ambientes de trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia, o pão material, seja nesse momento amparado, que seja afastado de todas as sombras, que um simples raio do amor do Cristo é suficiente para afastar toda a sombra. Que as nossas casas espíritas, os templos religiosos como um todo, sejam também nesse momento iluminados, que é onde ganhamos o pão de amor, o pão do Espírito, para que possamos encontrar sempre as portas abertas que nos socorrem, como pronto socorro de amor, onde vamos buscar o socorro nos momentos mais difíceis. Mestre Jesus, que esses amados espíritos que labutam em teu nome, nos socorrendo nesses momentos difíceis da vida, possam receber o teu amparo, que aqueles todos que conduzem-nos pela senda de justiça, de amor e de caridade, possam nesse momento receber as tuas bênçãos divinas, aqueles outros que ainda se encontram incrustados no mal, que vivem da sombra, que possam por um momento só antever a paz e o amor que os aguarda lá na frente, bastando simplesmente seguir as leis de nosso Pai e modificar o seu estado íntimo. Ampara-nos a todos, Mestre Jesus. Agradecemos aos nossos espíritos protetores e nos desculpamos, pedimos desculpa pelos momentos que não sabemos sintonizar com eles e ouvir aquilo que tem de bom a nos dizer para nos conduzir à felicidade. Enfim, Mestre Jesus, muito obrigado por estar sempre conosco. Que assim seja.